Olá, eu sou o Roberto Doro e hoje eu tô aqui para falar um pouco da minha história, né? Já que a gente normalmente eu tenho publicado aí bastante conteúdo sobre exercício e diabetes. Então, hoje eu resolvi, né, gravar esse vídeo para contar um pouco da minha história, né? Quem é essa pessoa que vem trazendo, aí, vem publicando, né, e produzindo aí conteúdo sobre exercício e diabetes. Eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 quando eu tinha 8 anos de idade. Isso aconteceu numa situação de uma maneira um pouco diferente do que acontece geralmente com as crianças que têm diabetes tipo 1, que normalmente é comum a pessoa entrar em quadros de hiperglicemia, entrar em cetoacidose diabética e aí acaba entrando em coma diabético, para só então ser diagnosticado. Mas comigo aconteceu de uma maneira menos traumática, porque os meus avós maternos eles semanalmente iam, né, à casa dos meus pais e almoçavam lá com a gente. E teve uma semana, meus avós foram lá. Na outra semana, a minha avó comentou com a minha mãe e falou: olha, leva esse menino no médico que ele está perdendo peso, ele está emagrecendo. Né? E minha mãe, ela até então não tinha notado, né? Tava me vendo ali todos os dias. E aí, naquela mesma semana, o que aconteceu? Eu acabei fazendo algo que uma criança com 8 anos já não faz mais, que foi durante a madrugada fazer xixi na cama. Isso não aconteceu só em uma madrugada, foram 3 dias consecutivos. Então, claro, minha mãe entendeu que havia realmente algo diferente aí acontecendo e que eu estava realmente com algum problema de saúde. E o que ela fez? Ela me levou ao pediatra que me acompanhava. Então, chegando no pediatra, o pediatra me examinou, pediu ali uns exames de sangue e eu realmente fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Quando ele me diagnosticou, ele falou: olha, eu vou te encaminhar para um endócrino, um amigo meu, que é especialista em crianças com diabetes. E foi aí que eu conheci o Dr. Arual. O Dr. Arual, ele se especializou em diabetes. Ele foi o primeiro endócrino que eu tive contato, né, na minha vida, a partir do momento de diagnóstico. E ele me passou uma mensagem que ela foi assim muito profunda e verdadeira, né, para uma criança com 8 anos de idade. Ele falou: olha, você não é uma criança doente. Você não é doente. Você tem um problema de saúde, aonde você tem uma alteração metabólica, onde você vai, se você usar as injeções que eu vou te passar para tomar diariamente, junto com o exercício físico, você vai ter uma vida normal. E você precisa continuar comendo. Você está crescendo, você precisa ser saudável. Então continua se alimentando, só que você vai evitar alimentos que contenham açúcar. Não coma doce. Se você for numa festinha de aniversário e precisar, né, ficar com vontade de comer um pedaço de bolo, comer um brigadeiro, você pode comer. Só que faça exercício. Vá brincar depois que você comer doce. Come doce, mas vai brincar. Quer dizer, dito e feito, né? Uma criança com 8 anos de idade, cheia de energia, falando que precisava se movimentar, é o que a gente mais quer na vida. Então, todas as fotos de festinhas de aniversário que eu olho, sempre, né? Qualquer pessoa que olhar vai ver, eu tô sempre lá todo vermelhão e com o cabelo todo grudado na testa, né? Quer dizer, criança, não parava realmente de correr. E eu relatei isso, né, do tempo que eu fui diagnosticado, porque foi uma época, isso aí aconteceu em 1978, em janeiro de 1978. Só que em 1978, os recursos que a gente tinha para o tratamento do diabetes, ele era bastante limitado, né, comparado, claro, com o que a gente tem hoje. Então, nessa época, o que a gente tinha aí? Tinha a insulina de ação intermediária, a insulina NPH, e a insulina de ação rápida, a insulina R. Só que essas insulinas, elas eram produzidas não como análogo de insulina humana, e sim elas eram produzidas com base, né, nas ilhotas de Langerhans de bovinos e também de suínos. E qual era o detalhe técnico que a gente tinha em relação a isso? Essas insulinas, você usava ela um período, né? Às vezes 2, 3 anos que o indivíduo estava usando essas insulinas, e de repente você começava a apresentar labilidade no tratamento. Quer dizer, um momento você ficava hiperglicêmico e daqui a pouco hipoglicêmico, mesmo aplicando a insulina e fazendo o exercício.
Então, era uma situação que o próprio organismo entendia aquilo como sendo um agente invasor e acabava criando resistência à ação da insulina. Então, nessa situação, qual era o recurso que se tinha? Mudar de um tipo de insulina para outro. Então, no meu caso, eu comecei com um tratamento de insulina bovina, depois de um tempo comecei a apresentar resistência à ação da insulina, depois de uns anos, e aí acabei migrando para a insulina suína. E depois de um período também começou a apresentar resistência à ação da insulina suína, e aí voltou de novo para a bovina. Isso até virem aí os análogos de insulina humana, que hoje a gente sabe que não tem aí nenhum problema em relação a isso. Outro detalhe técnico e importante que a gente tem é que naquela época não existia os glicosímetros. Quer dizer, uma ferramenta tão importante para a gente quando a gente pensa aí em tratar de quem tem diabetes. Você faz ali um furinho no dedo, 1 microlitro de sangue, 5 segundos você tem a medida já da concentração de glicose no seu sangue. Então isso é uma ferramenta extremamente importante para quem tem diabetes. Mas naquela época a gente não tinha esse recurso. O que se tinha para tentar monitorar os valores de glicose que estavam lá circulando no nosso sistema? Era uma tira reagente que você fazia a medição numa amostra de urina. Então você coletava lá um pouquinho de xixi, molhava a tirinha, esperava 30 segundos e fazia a comparação. E como é que ela funcionava? Ela tinha lá uma coloração, que se essa coloração não mudasse em 30 segundos, indicava que não tinha presença de glicose na urina. Se ela modificasse, existia lá uma graduação entre uma cruzinha e 5 cruzinhas, cada uma com uma cor indicadora. Só que o que a gente entende hoje? Essa ferramenta, esse recurso que se tinha, ele não era sensível o suficiente. Então o que normalmente acontecia? Você media lá a glicemia, media a quantidade de glicose na urina, de repente dava lá negativo, ou dava uma cruzinha, e você entendia que estava controlado. Hoje a gente sabe que a glicose na urina, ela só vai aparecer em glicemias que estejam aí a partir de 180 mg por decilitro. Quer dizer, um valor aí bem maior do que é considerado normal, que é em torno aí de 100 mg por decilitro. Então, era uma ferramenta que ela era pouco sensível. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu, quando criança, com poucos recursos para o tratamento, eu me apeguei muito, eu sempre gostei de me movimentar, então eu sempre me exercitava bastante. E hoje eu entendo que toda essa importância que eu dei aí pro exercício durante a minha vida contribuiu e muito para que eu chegasse agora com mais de 40 anos com diabetes tipo 1, sem complicações crônicas do diabetes. Um outro detalhe que eu tive, né, quando criança, é que eu tinha sintomas de hipoglicemia, mas eu não conseguia verbalizar isso. E aí o que eu fazia? O que eu criei, né, a terminologia que eu falei para minha mãe, porque eu falava para ela: mãe, eu não estou me sentindo bem. Daí ela falou: o que você tem? Eu falei: eu não sei, estou me sentindo fraco, eu estou com fraqueza. Então esse era o nosso código. Toda vez que eu falava para minha mãe que eu estava com fraqueza, ela entendia que eu estava fazendo hipoglicemia e corrigia lá com algum alimento doce ou algo que tinha ali carboidrato para poder me ajudar. E eu, quando criança, sempre que eu ia me exercitar, quer dizer, que eu ia jogar futebol, ou ia pedalar, né, sair de bicicleta, onde a gente tinha muito hábito de andar de bicicleta, eu levava comigo um pacote de bolacha. Não um pacote de bolacha doce, mas uma bolacha salgada. E a gente não tinha referência de quanto suplementar. Então eu fazia hipoglicemia, quer dizer, eu sentia fraqueza, que era assim que eu me referia à hipoglicemia quando criança. Eu consumia o pacote de bolacha, só que eu consumia o pacote inteiro. Né? Não tinha referência de comer pequenas quantidades, né? O conhecimento que a gente tem hoje. Então comia lá, depois ficava hiperglicêmico aí por um período até conseguir compensar novamente. Eu, desde criança, né, a partir daí mais ou menos dos 11 anos de idade, meu pai sempre teve comércio. Então meu pai tinha lá uma empresa, né, com uma loja que vendia componentes eletrônicos e materiais elétricos e também uma oficina que fazia a manutenção em aparelhos eletrônicos de uso doméstico. E eu, com mais ou menos com 11 anos de idade, comecei a perambular por lá. Então eu ia lá na empresa, varria o chão, espanava, tentava
atender alguns clientes, né? E era engraçado porque meu pai me ensinou a como lidar com as pessoas, né? Então eu falava bom dia, boa tarde, pois não, né? E a pessoa de repente ficava olhando, eu falei, esse pirralho aí tá querendo me atender, né? E muitos não nem olhavam para mim, olhavam para algum outro funcionário e ia lá falar com eles, eu ficava irritado com isso. Mas era interessante porque por esse movimento meu de estar por ali, tentando fazer uma coisa ou outra, meu pai acabava me remunerando ali com todo final de semana, né, todo sábado, quando a gente fechava lá o comércio, ele me dava algum dinheiro, que eu nem sei quanto representava isso, mas com 11 anos de idade você ter alguma autonomia financeira é sempre bacana, porque sempre a gente quer comprar uma coisa ou outra, né, normalmente coisas de baixo valor, mas que pra gente tem aí é algo que é importante. Então isso é uma coisa legal. Mas a partir dos 14 anos, eu assumi o compromisso de realmente trabalhar na empresa do meu pai. Então eu ia na escola de manhã, saía da escola e à tarde, todos os dias, eu ia lá na empresa, né, no comércio e trabalhava lá com ele. Eu só era liberado 2 dias na semana por conta das aulas de educação física. Então eu tinha um padrão, eu trabalhava lá com ele, mas sempre quando eu chegava à noite, eu pulava corda, eu fazia algum tipo de exercício antes de tomar banho. Então eu criei uma rotina, porque eu sabia que o exercício era importante. Mas as aulas que eram 2 vezes na semana, no período da tarde, eu podia sair lá da empresa, eu ia até a aula de educação física, ia para casa, me trocava e voltava de novo para o trabalho. Então eu já assumi esse compromisso, que isso certamente foi uma coisa boa para mim, né, em termos de lição de vida realmente, e de você se comprometer com o trabalho e ter aí o seu próprio dinheiro. Isso foi uma coisa importante aí ao longo da minha vida. Com relação aos exercícios, eu, muito jovem ainda, mais ou menos com uns 12 anos de idade, eu acabei me interessando bastante por artes marciais, mas não qualquer tipo de arte marcial que tinha a característica de ser contundente, então é aquela arte marcial que usa chute e socos, né? E eu me interessei muito por uma que chama Taekwondo. Hoje é bastante popular, todo mundo conhece, é um esporte olímpico, né? Mas naquela época o Taekwondo era simplesmente uma outra arte marcial que poucas pessoas conheciam. Só que a academia que tinha Taekwondo, ela ficava distante da minha casa, ela ficava no centro da cidade. E só tinha aula à noite. Então, automaticamente, meus pais não permitiram que eu, com 11, 12 anos de idade, fosse pegar ônibus, por exemplo, à noite para ir treinar num lugar distante de casa e depois ficar voltando sozinho. Mas nessa mesma época eu acabei descobrindo que eu queria, claro, treinar, descobri uma outra academia próximo de casa, mas uma academia de uma outra arte marcial chamada Hapkido, uma arte marcial também com característica contundente, também coreana, e que além dos chutes e socos, ela ainda é uma arte marcial que ela usa ali algumas técnicas de restrição articular e de projeção. Eu falei, legal, eu quero fazer arte marcial, eu vou fazer. Então eu comecei a treinar aí Hapkido quando eu tinha 12 anos de idade. E eu era muito determinado, então eu ia lá segunda, quarta, sexta-feira treinar direitinho, gostava do que eu fazia, né, gostava de participar das aulas. E depois de um período, abriu uma outra academia, né, no centro da cidade, e meus amigos da escola comentaram a respeito e meu irmão também demonstrou interesse. E eu acabei migrando, então eu parei de treinar Hapkido e fui treinar lá Kung Fu com eles. Porque foi interessante, porque eu teria companhia, coisa que eu não tinha quando eu treinava Hapkido, que eu treinava ali sozinho. Então foi algo que foi bacana. Como eu sempre gostei de arte marcial, a gente ia. E nessa época era interessante porque nós tínhamos hábito de sempre assistir filmes de arte marcial. Era comum isso. Né? E a gente assistia os filmes, e claro, né, quer ficar fazendo igual. Então era legal porque a gente, nas férias, por exemplo, de julho, a gente combinava de acordar 5 horas da manhã e saía para correr no bairro, depois ia até em casa, ficava lá fazendo flexão de braço, fazendo uns abdominais, ficava treinando lá alguns chutes e socos. Isso era algo legal. E nessa época que a gente treinava, além de eu fazer, né, o treinamento, ir durante a semana treinar, e também sábado e domingo, né, treinar na academia, junto com o meu irmão e com meus amigos, a gente, no domingo, além de tudo, a gente ia, a aula era de manhãzinha, a gente ia caminhando até a academia.
Então que dava aí em torno de uns 3 quilômetros, 3, 4 quilômetros para ir e a mesma distância para voltar. Só que a gente ia, caminhava, chegava lá, treinava, 1h30 de treino puxado e depois voltava de novo caminhando. Quer dizer, tudo isso aí ajudava a fazer com que eu tivesse aí um bom controle do diabetes. Então nessa época, assim, foi uma época de ouro em relação ao controle. Por isso que eu comentei com vocês que, apesar da limitação que eu tinha em relação aos medicamentos para o tratamento, aos recursos que a gente tinha para monitoração, né, do diabetes, a gente tinha aí, eu tinha, como sempre fui uma pessoa muito ativa, isso me ajudou muito ao longo da minha vida aí para ajudar no tratamento, mesmo numa época aí com tão poucos recursos. Só que tudo na nossa vida muda, né? Então, quando eu terminei aí o ensino fundamental, eu acabei indo, né, para o ensino médio e eu passei a fazer o que? Colégio técnico. E colégio técnico eu passei a estudar à noite. Como eu já trabalhava lá com meu pai, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu ia para o colégio. E eu resolvi, nessa época, fazer colégio técnico em eletrônica. Quer dizer, eu sempre fui um bom aluno em matemática, sempre gostei de matemática, e o meu pai tinha uma empresa de manutenção em aparelhos eletrônicos, então automaticamente eu acabei optando aí por fazer o colégio técnico em eletrônica. Só que isso impactou de que maneira na minha vida? Eu comecei a trabalhar o dia inteiro, à noite ir para o colégio. Então quer dizer, eu não conseguia treinar durante a semana. Então eu só treinava arte marcial lá no final de semana, no sábado e no domingo. E o que aconteceu isso? O que impactou no meu tratamento? Eu comecei a não ter mais um bom controle do diabetes. Tinha variações frequentes da minha glicemia. Eu perdi muito do meu condicionamento físico e também da minha capacidade técnica. E isso acabou me irritando. Não gostava muito desse momento. Então o que eu tentei fazer para tentar melhorar aí o controle do diabetes? Eu me inscrevi no SESI para ir lá pela manhã, 2 vezes na semana, eu ia lá às 6h30 da manhã, para poder fazer exercício para ajudar aí no controle do diabetes. Só que esse grupo de pessoas que se exercitavam lá, que tinha lá um professor responsável, era um grupo de idosos. Tanto que o meu apelido era moleque, né? Carinhosamente eles me chamavam lá de moleque. Então, quer dizer, eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia para o colégio, no outro dia eu tinha que levantar cedo, eu ia para lá cansado para treinar, e o que é pior, o treino ele era feito para qualidade de vida, era um tipo de intensidade, de esforço muito inferior ao que eu estava acostumado a me expor. E isso para mim começou a me irritar, e eu comecei a ficar bastante chateado com essa situação. Resumindo o que aconteceu nessa fase da minha vida, eu parei de fazer exercício e fiquei com o tratamento somente aí com base nas aplicações de insulina que estavam lá prescritas para mim. E o que impactou no meu tratamento de diabetes? Acho que foi a fase da minha vida onde eu tive um pior controle aí do diabetes nesse período, né, que eu tenho de convívio aí com o diabetes. Quando eu terminei o colégio técnico, eu acabei pensando, falei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou voltar a treinar. E aí eu resolvi fazer algo que eu tinha vontade de fazer desde criança, que até então não tinha conseguido fazer, que era treinar taekwondo. Então eu terminei o colégio técnico em 1989 e comecei a treinar taekwondo. Só que foi interessante para mim porque eu me propus a fazer aula 3 vezes na semana. Eu ia segunda, quarta e sexta à noite, independente de como estava. Se eu estava cansado ou se eu não estava, se estava frio, se estava calor, se estava chovendo, não importa. Eu era aquele tipo de aluno, eu era extremamente disciplinado. E isso me estimulou bastante, porque eu, com a memória motora que eu tinha das outras artes marciais que eu tinha feito, junto com o treinamento que eu estava fazendo, ele fez com que eu evoluísse um pouco mais rápido dentro do taekwondo. Isso me ajudou bastante, me estimulou bastante, porque assim que eu fiz o exame da faixa branca para a faixa amarela, eu imediatamente comecei a me voluntariar para participar de campeonatos de taekwondo. E nessa época, pela minha disciplina, o treino e eu fazendo algo que eu gostava, eu acabei tendo aí um ótimo controle do diabetes. Quer dizer, eu resgatei de novo aquela fase que eu tinha na época aí do ensino fundamental, onde eu me exercitava bastante. E quando eu terminei, né, passou um pouco esse período aí que eu vim treinando, chegou uma hora que eu precisei decidir, eu precisava fazer uma faculdade.
Então eu não tive dúvida, eu estava fazendo taekwondo, eu estava participando de campeonatos, eu estava extremamente estimulado com aquilo, e aí eu resolvi, vou fazer educação física. Vou fazer educação física e vou atuar onde? Vou ser preparador físico de atletas de taekwondo. Era isso que eu tinha na minha cabeça. E claro, eu fui lá, prestei o vestibular, entrei na Faculdade de Educação Física de Santo André, né, a FEFISA, é uma faculdade muito respeitada, né, na época, e o que era interessante, lá para você ser aceito, você passava no vestibular e depois você tinha que fazer um teste de aptidão física e também um teste metabólico. Você tinha que fazer uma coleta de sangue, que tinha lá a glicemia em jejum, tinha lá, né, se você tinha deficiência de ferro ou não, tinha alguns outros itens lá que eu não me recordo agora. Só que o que foi interessante desse teste todo aí? O teste físico para mim um pouco me importava. Eu só fiquei mais receoso em relação à glicemia. Só que como eu estava treinando bastante, o que aconteceu? Meu exame de glicemia de jejum deu lá valor 91. Como ninguém perguntou para mim se eu tinha diabetes, eu peguei e fiquei bem quieto com isso. E por que eu optei por não falar que eu tinha diabetes? Porque infelizmente, há uns anos atrás, o que tinha acontecido? Na minha adolescência, eu comecei a me interessar por uma menina, a gente começou meio que a namorar, e aí quando eu fui apresentado para a família dela tinha lá um histórico do avô dela, que tinha tido diabetes tipo 2, não se tratou, sofreu amputação e acabou morrendo por conta de agravamento do diabetes não tratado. Só que eu nunca tinha estudado nada sobre diabetes. Eu era simplesmente um diabético que fazia exercício e cuidava ali para aplicar a insulina, fazia o que era prescrito para mim. E eles tinham esse trauma que a família sofreu, acabou acontecendo deles não aprovarem o nosso relacionamento. Então, assim, quando eles souberam que eu tinha diabetes, para eles, diabetes leva à amputação e leva à morte. Então, eles não fizeram com que a gente se separasse. Isso causou um certo trauma para mim, né, naquele momento. Então, eu optei por não falar mais que eu tinha diabetes tipo 1, a não ser que fosse uma situação inevitável. E na faculdade, por exemplo, deu lá 91, ninguém perguntou nada, eu fiquei bem quieto. E como é que foi nesse período da faculdade? Somente os meus amigos mais próximos eram os que sabiam que eu tinha diabetes tipo 1. Inclusive, eles aqui me socorriam quando, nas aulas práticas lá, eu fazia alguma hipoglicemia. Então, eu avisava eles que eu não estava me sentindo bem, eles já sabiam do que se tratavam, vinham lá com alguma bolachinha doce, paçoca, refrigerante, qualquer coisa aí que pudesse ali contribuir para eu me recuperar. Mas era algo muito fechado, né? Eu não falava aí para ninguém em relação, por exemplo, de eu ter diabetes tipo 1. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei assim muito apaixonado por aquilo. Eu falei, puxa, eu tô no caminho certo, é aqui que eu quero, é aqui que eu quero estar. Eu gostei muito e eu logo quis fazer o quê? Saí da empresa do meu pai e fui automaticamente tentar atuar na área da educação física. Então eu fui procurar algum estágio. Primeiro estágio que eu achei, num clube na zona sul de São Paulo, que ficava aí em torno de uns 30 quilômetros de casa. Só que, como eu trabalhava, né, oficialmente, desde os 14 anos, aí eu já tinha algum dinheiro, então com 17 anos aí eu consegui ter a minha primeira moto. E eu fui, assim, sempre um apaixonado por moto. Então eu tinha autonomia para me deslocar com distâncias aí maiores. E eu fui fazer o estágio nesse clube na zona sul de São Paulo. Só que lá também eu não comentei para ninguém que eu tinha diabetes. E aí o que aconteceu? Um dia eu voltando de lá, no final da tarde, fiz uma hipoglicemia no meio do caminho e não me perguntem que eu não sei como eu consegui chegar em casa nesse dia. Eu simplesmente apaguei. E fui acordar quando eu já estava já dentro da cozinha lá da casa dos meus pais, com o capacete tudo torto, meu óculos também todo torto dentro do capacete, eu todo desalinhado, com o joelho esquerdo com a calça rasgada e o joelho raspado, todo sujo, né? E quando minha mãe me viu naquela situação, ela já entendeu o que estava acontecendo e imediatamente ela me levou para tomar banho e enquanto eu fui tomando banho, ela foi fornecendo ali alimentos com açúcar para mim, né, com glicose, para eu poder voltar, para eu me recuperar. Nessa época foi bastante traumático assim para minha família, porque a gente não tinha telefone celular nessa época.
E aí o que aconteceu? Meu pai e meu irmão saíram, começou a passar o horário de eu chegar. Não chegava, não tinha como entrar em contato. Eles saíram, foram até o clube e vieram fazendo o caminho de volta para ver se me encontravam. Né? Então foi uma coisa assim que no fim ficou bastante... causou um trauma, né, na minha família por conta do acontecido, mas assim, no outro dia eu acordei de manhã, fui lá dar uma olhada na moto, né, eu estava lá todo meio ralado, a pedaleira da moto, que é o lugar onde a gente coloca os pés ali para apoio, ele acabou durante, acredito que queda que eu tenha sofrido, porque a moto ficou meio torta, a pedaleira entrou no meu tênis e acabou tirando ali um pedaço do dorso do meu pé, mas isso pouco me importou, né? Porque o que eu fiquei mais irritado com toda essa história foi de ver a moto torta, né? Então, assim, quem é apaixonado por moto entende o que eu tô falando. A gente sofre algum acidente, alguma coisa, claro, a primeira coisa, tá bem? Tô. Aí a segunda pergunta é, e a moto, como é que ela tá? E foi isso que realmente me acabou, assim, irritando um pouco. Só que eu tinha aí uma outra missão. Eu tinha que ligar para o coordenador lá do clube e explicar para ele o que tinha acontecido e avisá-lo que eu não poderia mais continuar com o estágio. E foi o que eu fiz. Liguei, expliquei para ele que eu tinha diabetes tipo 1, que eu tinha feito hipoglicemia voltando para casa, tinha me acidentado e que eu não continuaria mais com o estágio lá no clube. O que foi mais interessante dessa história toda, quer dizer, qual foi a lição que ficou disso para mim? Infelizmente, quando eu comentei com ele o que tinha acontecido, ele falou para mim, olha, por que você não me falou que você tem diabetes? E eu falei para ele de imediato, já falei, porque se eu tivesse falado isso, você não teria me aceito para fazer o estágio. E infelizmente ele concordou. Então, quer dizer, foi uma coisa assim que a gente, por falta de conhecimento, muitas vezes a gente fica em situação de preconceito. Né? Infelizmente, isso aí já tinha acontecido anteriormente e dessa vez foi reforçado. Mas eu fui uma pessoa que eu nunca fiquei enxergando diabetes como sendo algum fator limitante para a minha evolução como pessoa. E aí eu continuei estudando, continuei a faculdade, continuei estagiando em escolas de esporte, em clubes, em academias, e nas academias, o que eu mais me interessei, de primeiro momento, foi trabalhar na sala de musculação. Só que aí eu tinha outro detalhe, já tinha feito musculação na minha vida. Mas, assim, como aluno, foi prescrito para mim, você faz tal exercício, é assim que você faz, e foi isso que eu fiz. Só que eu fui trabalhar em sala de musculação sem conhecer os aparelhos, sem saber exatamente como ia prescrever o treinamento. E aí o que eu fiz? Recorri aos meus amigos que eram fisiculturistas, aos meus amigos da faculdade. E aí, ao mesmo tempo, eles me passaram as informações, os nomes dos aparelhos, dos exercícios, como eles eram feitos, para quais grupamentos musculares que eles seriam utilizados, né, para estímulo de qual grupamento muscular. Enquanto isso, eu passava para eles as informações que eu tinha em relação à arte marcial. Né? Então, foi uma troca de informação, algo saudável que ajudou bastante aí na formação como profissional. Eu terminei a minha graduação em 1994. Inclusive foi o ano onde eu me formei faixa preta de taekwondo. Então foi assim, foi um momento de uma fase de transição muito bacana na minha vida, porque além de eu terminar a faculdade, quer dizer, eu estava entrando no mercado como um profissional de educação física formado e junto com isso eu me formei na arte marcial que eu queria tanto praticar desde criança. Então eu atuei exatamente nessa área, trabalhando com aulas, né, de taekwondo e juntamente aí nas salas de musculação como professor de musculação. E durante esse período, em uma das academias que eu estava lá trabalhando, dando aula de taekwondo, o dono da academia, ele veio conversar comigo porque ele estava com intenção de otimizar e melhorar a questão relacionada à avaliação física, ao departamento de avaliação física, que era muito precário. E nesse momento eu já estava avaliando fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício. Então eu falei, poxa, agora é o momento. Eu vou fazer a pós, eu vou fazer as avaliações físicas e a prescrição do exercício na academia. Então foi uma coisa assim que para mim, profissionalmente, foi um momento de eu evoluir. Né? E foi interessante porque quando eu entrei na pós-graduação, isso aí foi em 1998, eu tive acesso a informações sobre exercício e diabetes. Então, quer dizer, foi uma época que eu comecei a me interessar, e sim, a estudar os efeitos do exercício no portador de diabetes. Porque até então o que eu tinha para mim, o meu TCC que eu fiz, tanto na graduação como na pós-graduação, os dois foram relacionados ao taekwondo. Só que eu não comentei com vocês, mas quando eu
estava terminando a faculdade de Educação Física, eu já estava planejando fazer uma faculdade de fisioterapia, porque eu já estava me interessando por essa área voltada, do movimento voltado para a reabilitação, para a saúde. Mas nesse momento, o que aconteceu? Eu recebi a proposta onde eu ia me aprofundar na área que eu tinha de base, quer dizer, dentro da educação física. Então eu optei fazer a pós em fisiologia do exercício. Então a fisiologia que eu fiz, né, foi fisiologia do exercício e era para avaliação e prescrição do treinamento. E eu passei a cuidar do departamento de avaliação física nessa academia. E o que foi interessante, eu avaliando as pessoas e prescrevendo treinamento, eu percebi o quanto nós da educação física não somos preparados para trabalhar com populações especiais. E paralelo a isso, eu comecei a cada vez mais me aprofundar com o estudo dos efeitos do exercício para o indivíduo que tem diabetes. Porque até então o que eu tinha para mim? Falei, poxa, faz tanto tempo que eu tenho diabetes, há tanto tempo já se sabe que o exercício ele é benéfico, que provavelmente não tem mais nada para estudar. Engano meu, porque na hora que eu comecei a ler, né, vários artigos e livros a respeito de exercício e diabetes, eu comecei a me deparar com situações que no mínimo me causaram estranheza. Por um exemplo, uma das recomendações que se tinha naquela época era, se o indivíduo apresentava glicemia com valores acima de 250 miligramas por decilitro, ele já não deveria fazer exercício. Eu olhei aquilo e falei, poxa, mas eu sempre fiz exercício com glicemias maiores do que essas. E sempre no final do exercício eu conseguia baixar a glicemia. Então quer dizer, tem alguma coisa que está errado aqui. Né? Isso foi a primeira coisa que me chamou atenção. A outra que causou também uma situação assim de desconforto foi relacionado ao diabetes. Tudo que eu pegava para ler sobre diabetes, diabetes é uma doença plurimetabólica, diabetes é uma doença, é uma doença. Eu demorei um tempo, um pouco, para digerir isso. Já que quando eu fui diagnosticado, foi falando, você não é doente, você tem uma alteração metabólica que precisa ser tratada. E eu entendi dessa maneira. Mas para eu poder digerir isso demorou um tempinho. Outra coisa que me chamou muito a atenção, e essa foi realmente que me levou a tentar trabalhar com exercício e diabetes, que foi justamente assim, uma das recomendações para quem tinha diabetes era exatamente não fazer esportes de contato. E eu era profissional de educação física, eu era formado em taekwondo, um esporte de contato, e não tinha tido problema nenhum em relação a isso. Claro, hoje a gente sabe que essa recomendação, apesar de naquela época ela ser feita de maneira generalizada, ela deve ser feita para quem tem aí algum problema crônico do diabetes. Então, se o indivíduo tiver lá, por exemplo, retinopatia, claro, nenhum esporte com bola ou mesmo de contato seria aí recomendado, porque aumenta aí o risco de levar o indivíduo à cegueira. Então, nessa situação, hoje a gente entende isso, mas na época, simplesmente as recomendações elas vinham muito de maneira abrangente. Então, assim, tem diabetes, não pode. E isso foi uma coisa que me causou muito desconforto. E foi aí, em 1998, que, por eu entender que o profissional de educação física tinha pouco conhecimento para prescrever o exercício para quem tinha diabetes ou mesmo para outras situações de alterações na saúde, ainda eu tinha esses conflitos relacionados aí ao taekwondo que eu tanto gostava de praticar. E foi aí que eu decidi me tornar um profissional de educação física, um personal trainer especializado na prescrição e acompanhamento do exercício para o indivíduo que tem diabetes. E eu comecei a participar de vários congressos sobre diabetes. E em um desses congressos que eu fui participar, claro, eu fui como ouvinte, fui participar do congresso. Eu conheci um profissional de educação física que ele coordenava um curso de pós-graduação voltado para a saúde. E aí o que ele propôs para mim? Que eu fosse dar aula no curso de pós-graduação no módulo de prescrição de exercícios para indivíduos com diabetes. Então eu entendi aquilo como uma oportunidade única que estava ali aparecendo na minha frente para eu poder levar a minha experiência como portador de diabetes e o meu conhecimento como profissional de educação física e a partir do momento que eu estava estudando sobre os efeitos do exercício no portador de diabetes para outros profissionais de educação física. Isso para mim foi uma coisa assim muito enriquecedora como profissional de educação física e portador de diabetes. Foi um momento muito legal da minha vida quando isso aconteceu, quando essa oportunidade surgiu em 2000. E trabalhando como personal,
eu também, estudando sobre diabetes, eu percebi que tinha-se muito ainda para estudar e eu decidi migrar para a carreira acadêmica. Então foi quando eu me inscrevi, né, como eu me apresentei como voluntário no programa de mestrado do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Então eu fui até lá, fiquei de 2004 até mais ou menos metade de 2005 como aluno especial, acompanhando ali as aulas. Em 2005 eu fiz a minha matrícula e em 2006 eu apresentei a minha dissertação já relacionada aos efeitos do exercício no tratamento aí do diabetes, no caso aí da população nipo-brasileira lá de Bauru. Então, foi algo assim que acabou evoluindo bastante, foi algo importante. E nessa época do mestrado, foi interessante porque eu acabei assim, me tornando uma pessoa um pouco mais conhecida. Conhecido como um indivíduo que tinha diabetes, que praticava arte marcial, praticava taekwondo, participava de campeonatos de taekwondo, dava aula de taekwondo e ao mesmo tempo trabalhava como personal especializado para indivíduos com diabetes. Quer dizer, eu prescrevia e acompanhava o exercício. Isso foi uma coisa interessante. E nesse momento, o que aconteceu? Eu já trabalhava com as aulas na pós-graduação para os profissionais de educação física. Mas ao mesmo tempo começou a surgir alguns convites para eu participar de reuniões e grupos com pessoas com diabetes em hospitais. Então muitas vezes eu ia aos hospitais e esse foi um momento onde eu tive uma grande virada na minha vida. Porque o que até então eu guardava a informação para mim, de ser um portador de diabetes, eu comecei a externar isso. Externar porque eu tive a oportunidade de falar para essas pessoas que têm diabetes como um portador de diabetes. E não um portador de diabetes somente, mas sim um portador de diabetes que vivia o exercício físico e, além disso, era um profissional de educação física formado. Então eu tive a oportunidade de poder falar com essas pessoas de igual para igual. E foi uma coisa muito enriquecedora para mim. Tanto que eu me apresentei como voluntário na Associação de Diabetes do ABC, a ADIABC. Então era um local onde eu tinha contato com outras pessoas que tinham diabetes. Eu tinha a oportunidade de falar que eu tinha diabetes e, além disso, ainda prescrever o exercício e acompanhar essas pessoas. E o que foi mais legal, lá eles tinham uma ideia que eles já tinham tentado pôr em prática, mas não tinha dado certo, que era formar um grupo de pessoas com diabetes tipo 1, um grupo de corredores com diabetes tipo 1. E eu, como profissional de educação física, eu podia contribuir para isso, então foi muito legal. E a gente tentou pôr em prática isso, e a gente formou. Formamos sim o grupo de corrida da ADABC, que era formado por portadores de diabetes tipo 1. E foi muito legal, porque foi um projeto que a gente apresentou para algumas empresas que compraram a ideia, então ajudavam a gente financeiramente. Com isso, a gente tinha uma estrutura montada para o treinamento durante a semana, né, em um parque, 2 vezes na semana. Isso aí gratuito para os indivíduos que tinham diabetes e para os seus familiares também. E além disso, a gente tinha suporte para as corridas. Então a gente conseguia pagar a inscrição dos indivíduos que faziam parte do grupo. Tinha uma van que levava a gente até a corrida, depois trazia de volta, quer dizer, tinha a suplementação, a gente fez uma parceria com uma loja de suplementos esportivos, então a gente tinha suplementação com carboidrato para ser utilizada para evitar a hipoglicemia durante o exercício, então foi um projeto muito bacana. Hoje a gente tem aí programas, né, de corrida, como por exemplo aí o Correndo pelo Diabetes, que é algo que cresceu bastante, está se popularizando, né, já se tornou popular, tem o apoio da Sociedade Brasileira de Diabetes, é um negócio grande, bacana, mas nessa época isso aconteceu em 2007. Quer dizer, nessa época a gente não tinha exatamente apoio, as pessoas, era uma outra época, né? E eu fico assim muito feliz de ter participado desse processo todo e da gente ter tido sucesso. Foi uma pena porque pouco tempo depois teve a crise no mercado americano, a gente perdeu os patrocínios e infelizmente o projeto acabou ficando aí parado. Mas historicamente eu, como portador de diabetes, fui um desses atletas e como profissional de educação física fui o indivíduo responsável por treinar esse pessoal. Inclusive uma menina da equipe, ela chegou a correr
o desafio do Pateta, né, na Disney, que você corre lá 21 quilômetros no sábado e 42 no domingo. Quer dizer, uma coisa que para qualquer indivíduo já é um desafio, imagina para quem tem diabetes tipo 1. E eu auxiliei aí na orientação do treinamento. Então, são coisas assim muito bacanas que a gente pode lembrar que faz parte da vida da gente. Então, quer dizer, te enaltece tanto como portador de diabetes, que tem sucesso no tratamento e ajuda outras pessoas a ter sucesso no tratamento, e além disso ainda, como profissional de educação física, poder ajudar essas pessoas. Algo que realmente é impagável pra gente. Né? E vocês lembram lá do Dr. Alual, que eu comentei, que foi o primeiro médico, né, endócrino que eu tive contato com ele? Claro, eu fui fazendo o tratamento com ele. Então, quer dizer, ele foi uma pessoa que me viu ali, criancinha com 8 anos de idade, chegar ali recém-diagnosticado, fazer o tratamento. Durante todos esses anos, ele me viu crescer, me viu entrar na faculdade, depois sair de lá e fazer a pós-graduação e tentar começar a trabalhar com pessoas com diabetes. E ele foi o primeiro médico endócrino que acreditou no meu trabalho. E ele me encaminhou para uma pessoa que até então ainda não tinha exatamente diabetes, era um senhor idoso com pré-diabetes, que tinha perdido bastante a força lá nos membros inferiores. E ele, eu fiz lá um trabalho com ele que no fim acabou, eu entendo hoje, né, que superou as expectativas que ele tinha em relação ao meu trabalho. Tanto que depois disso ele começou a encaminhar os pacientes dele para mim. E foi o médico endocrinologista que mais pessoas me encaminhou. Só que além disso, além dele pedir um cartão meu para quando a pessoa ia lá e precisava fazer exercício, ele entregava o meu cartão e falava: você vai fazer exercício, mas você não vai fazer exercício com qualquer pessoa, você vai fazer com esse profissional. Então isso foi uma coisa assim que realmente eu passei a ser reconhecido como um personal trainer especializado na prescrição e no acompanhamento do exercício para o indivíduo com diabetes. E não foi só isso que aconteceu. Né? Ele também, além do trabalho, né, de me mandar as pessoas, ele começou a indicar o meu trabalho para amigos dele também endócrinos. E depois o que aconteceu nesse período? Outros médicos passaram a me encaminhar também seus pacientes e num determinado momento, alguns deles vieram treinar comigo. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque a gente, como profissional da educação física, muitas vezes, a gente não acredita muito no nosso potencial ou no nosso conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque a partir do momento que você faz o que você ama, você se dedica para ter resultado e você mostra resultado, não importa qual a profissão que a pessoa tenha, ele vai te respeitar e vai procurar o seu trabalho. Então isso foi uma coisa assim extremamente importante para a minha vida profissional aí, e claro, eu associei aí o portador de diabetes ao trabalho que eu vim desenvolvendo aí durante toda a minha vida. Em 2013, eu comecei a dar aula na graduação de Educação Física. Então eu dei aula na parte de medicinas aí de biológicas, então de fisiologia do exercício, fisiologia humana, bioquímica, nutrição e atividade física. E mesmo nessa época, quer dizer, numa época mais recente, o que eu percebi? Eu fiquei muitos anos trabalhando como personal, com uma quantidade grande de pessoas para trabalhar, para eu dar aula, quer dizer, eu cuidava pessoalmente dessas pessoas. E eu não tive tempo exatamente de, fora os cursos de pós-graduação, poder passar algum conhecimento ou treinar uma quantidade aí de profissionais de educação física para trabalhar com essas pessoas. E o que eu percebi? Mesmo em 2013, que foi quando eu comecei a dar aula na graduação, eu percebi que nesses 20 anos de trabalho, né, de personal, as pessoas, mesmo os indivíduos que estavam, né, nessa época na graduação, eles também não tinham assim muito conhecimento em relação a prescrever o exercício para quem tem diabetes. E uma outra coisa que eu percebi durante todo esse período que eu trabalhei como personal foi que a quantidade de pessoas com diabetes não para de crescer e a quantidade de profissionais de educação física que estão se especializando para prescrever e acompanhar exercícios para essas pessoas está muito desproporcional. Ele não consegue acompanhar. Tem uma quantidade muito pequena de profissionais que conseguem aí prescrever o exercício para o indivíduo que tem diabetes. E qual é o grande problema que a gente tem disso? O profissional de educação física, muitas vezes ele não tem conhecimento dos tipos de medicamentos que a gente tem hoje para o tratamento do diabetes, que assim são inúmeros medicamentos, cada um agindo em um diferente sítio de ação. E esses medicamentos, muitas vezes, a relação que eles vão ter é com o exercício físico, que muitos são hipoglicemiantes, que o próprio exercício físico também é. Então é comum, muitas vezes, o indivíduo
quando o profissional de educação física não conhece o medicamento que ele usa para o tratamento e coloca esse indivíduo para fazer o exercício, ele fazer quadros de hipoglicemia. E o que é pior, o indivíduo que tem diabetes faz hipoglicemia, se sente mal. O profissional de educação física vê o aluno dele passando mal e não sabe exatamente como agir. Fala, eu dou alguma coisa doce para ele comer, mas quanto de doce? Não é verdade? Ou mesmo dá ali uma quantidade de glicose para ele consumir, ou algum alimento com carboidrato, ele vai melhorar. Só que depois do exercício ele volta a fazer hipoglicemia. Quer dizer, então essa falta de conhecimento, essa desproporção que existe na quantidade de pessoas com diabetes e de profissionais capacitados para prescrever o exercício, é algo que sempre me incomodou bastante. E eu percebi nesse tempo que eu tive na graduação, né, na pós, que eu comecei a dar aula na pós bem antes, que eu precisava criar uma maneira de preparar aí o profissional de educação física para conseguir prescrever e acompanhar o exercício para o indivíduo que tem diabetes. Então, o que eu percebi, né, com a atual situação que a gente tem, né, através aí do ensino à distância, isso está se tornando possível o quê? A gente chegar a lugares que jamais a gente imaginou. E outra, a rotina que a gente tem hoje em dia, o ensino à distância ele é algo interessante, porque o indivíduo ele pode estudar a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que ele tenha acesso à internet. E isso é uma coisa bacana, cada um vai no seu ritmo, todos dentro do seu dentro daquele conteúdo, absorvendo aquele conteúdo. Então isso para mim passou a ser assim algo possível, né, de preparar um número adequado de profissionais de educação física para poder lidar com essa população. Então eu, né, criei, né, recentemente aí a empresa Professor Roberto Doro, que é uma empresa que ela entrega aí conteúdo sobre os efeitos do exercício físico para o portador de diabetes e também aí para o profissional de educação física que tem interesse em trabalhar com os indivíduos com diabetes, e de vez em quando aí a gente vende um curso presencial ou um curso à distância aí para o profissional de educação física. Então, dentro dessa minha missão de vida, né, eu agora entendo que eu tenho o dever de conseguir transmitir todo esse conhecimento que eu levei, que eu acumulei por mais de 20 anos com relação à prescrição e acompanhamento do exercício para o indivíduo com diabetes para os profissionais de educação física. E também através do fornecimento de conteúdo sobre exercício e o exercício físico para o portador de diabetes, mesmo para aquele indivíduo que tem diabetes, ele tomar conhecimento de algumas situações que a gente vive aí no nosso dia a dia. Então, pessoal, esse foi, né, o objetivo de eu falar um pouco da minha história para vocês e agradeço a você que ficou aqui agora até o final do vídeo, né? Então se você gostou, por favor, dê um joinha, né? Que isso ajuda bastante aí o canal. Inscreva-se no canal para você receber aí informações cada vez que a gente posta algum conteúdo sobre exercício e diabetes. E o mais importante, compartilhe esse vídeo. Compartilhe o vídeo para aquele profissional da educação física que você conhece, né, que você acha que é interessante, de repente, ele ter conhecimento sobre a prescrição de exercício e acompanhamento para quem tem diabetes, para aquele indivíduo que muitas vezes tem diabetes e fica ali falando, poxa, não, que eu tenho diabetes, eu não faço, eu não tenho vontade, eu não quero, né, que eu acho que ele tendo contato com outras pessoas, né, que tenham diabetes, outros depoimentos, ou mesmo conteúdo que a gente tenta colocar, e eu tenho um canal aberto para contato comigo. Então, simplesmente vocês podem até colocar aí o comentário aqui mesmo no YouTube ou pelo direct no Instagram. É só procurar ali professor.roberto Doro. Então é fácil de vocês me localizarem. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por ter ficado agora até o final do vídeo e até o próximo vídeo.